Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Antes da história, atenção. Tá vendo esse kit maravilhoso com o irresistível perfume Florata delicioso, mais o creme hidratante corporal que você está mostrando? Pois ele vai ser sorteado na sexta-feira que vem e poderá ser seu. Basta você se inscrever no canal, dar o seu like e acompanhar o vídeo até o final. E se você for a sorteada, vai receber esse presentão em casa, sem nenhum custo. Tá afim? Então se inscreva no canal, dê o seu like, comente e acompanhe a história até o fim. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já estava no 5º mês da minha gravidez quando o Moacir alugou uma casa pra gente e me levou para morar com ele. Olha, eu fiquei numa felicidade que não tinha tamanho, porque era tudo que eu mais queria na vida. A gente se amava. E ter o nosso cantinho era o nosso maior sonho, pelo menos o meu. Quem ficou meio desconfiada e até assim meio contrariada foi a minha mãe. Quando contei para ela, a mãe já fez aquela cara assim que já dizia tudo, né? Sei não, hein, Leila? Tô achando melhor você esperar essa criança nascer. Mas por que, mãe? Por quê? Eu sei o trabalho que você está me dando com essa tua gravidez. Você esqueceu o que o médico falou? Que é uma gravidez de risco? E de mais a mais, não sei, viu? Mas eu ainda mantenho o pé atrás com esse cara. Esse rapaz aí, sei não, viu? Tenho medo que ele não cuide de você. O fato é que a minha gravidez realmente era de risco. O médico tinha falado. Eu vivia tendo alterações de pressão. Para te ter uma ideia, eu já tinha engordado um monte. Tem mulher que engorda só na barriga. Só que eu não. Eu engordei por inteiro. Se bem que eu achava que era mais inchaço do que gordura. Por conta das alterações de pressão, eu ficava assim, inchada. Com dores nas pernas, nos pés. Minha tia dizia que era retenção de líquido, que depois meu corpo voltaria ao normal. De qualquer maneira, eu estava tão feliz. Simplesmente não via a hora de ter meu filho nos braços. E o Moacir também enchia a boca para falar dele. A gente já sabia que seria um menino. O sonho dele era colocar o nosso filho, depois que ele nascesse, numa escolinha de futebol. Lembro dele falando, todo entusiasmado. Você já pensou? Nosso filhão lá com a 9 do Atlético? Apesar da contrariedade da minha mãe, a gente acabou se mudando. Era uma casinha assim bem pequena, viu? Com 3 pecinhas apenas, quarto, cozinha e banheiro. E pelo fato de não termos praticamente nada, ela não parecia tão pequena. Claro, casa vazia, né? As poucas coisas que a gente tinha era de doação da minha família e da família dele. Sabe, eu nem me importava muito com isso. Sabia que com o tempo a gente ia conquistar as nossas coisas, sabe, aos poucos. Para mim o que valia mesmo era que agora tínhamos o nosso cantinho. E que seria ali que íamos começar a construir a nossa vida em família. Não morávamos sozinhos no terreno. Tinha ainda mais 3 casinhas construídas, mas a nossa era a menor, a mais simplesinha. Só que, repito, para mim não fazia a menor diferença. Nas primeiras semanas, eu vivi um lindo sonho de amor. Acho que foi o período em que o Moacir me tratou com mais carinho, que se mostrou mais apaixonado. Uma pena que não teve muito longa duração essa fase. Porque logo as coisas começaram a mudar. Nunca vou esquecer do dia em que ele chegou tarde em casa. Era a primeira vez que ele fazia isso. Eu tinha dito a ele que a gente estava sem nada ali em casa. Que ele precisava passar no mercado e comprar arroz, feijão, alguma coisa para fazer de mistura. Mas, além de chegar tarde, ele chegou de mãos vazias.
Lembro que tivemos uma discussão nesse dia. E nem podia ser diferente, porque, sei lá, ele parecia tão inconsequente. Nossa briga começou por isso. Mas no fundo, o pior é o fato de ele ter chegado tarde. O pior foi o que ele me falou, quando eu reclamei. Olha, eu acho melhor, Leila, você começar a almoçar e jantar lá na casa da tua mãe, viu? Porque eu como no serviço. E esse mês apertou para mim, não sobrou um centavo. Mas como assim, Moacir? Você não recebeu o teu pagamento? Recebi, mas veio cheio de desconto. Eu ainda tive de pagar um monte de conta. Só de aluguel foi mais da metade. Olha que ele foi o primeiro sinal de que a nossa vida a dois ali naquela casa não seria aquele mar de rosas que eu imaginei. E foi a partir desse momento que eu comecei a perceber o quanto era complicada a vida de casados. O estranho foi que, nesse dia, pela primeira vez, eu senti cheiro de bebida no meu marido. Às vezes, ele costumava passar no bar ali perto, antes de ir para casa. Só que, meu Deus, se ele estava dizendo que não tinha sobrado dinheiro nenhum, nem para comprar um pacote de feijão, de arroz, de onde que tinha saído o dinheiro para comprar a bebida, a cachaça? A gente acabou se desentendendo feio nesse dia. Não achei certo o que ele fez. E fiquei tão nervosa que senti até um desconforto na barriga. Eu não podia me alterar. Minha pressão ia lá nas alturas. O médico já havia me avisado. A verdade é que desde esse dia ficamos estremecidos. E com o passar do tempo, parece que ele foi se distanciando de mim. Não sei. Às vezes parecia até que ele tinha se arrependido de ter alugado aquela casinha pra gente. Sabe quando a pessoa te trata assim, com uma vontade, com aquela cara? Até patada ele me dava de vez em quando eu perguntava alguma coisa. Olha, não tinha uma noite que chegasse cedo em casa. Final de semana, podia contar que ele ia me deixar ali sozinha. E se eu reclamasse, ele me mandava de volta para a casa da minha mãe. Olha só, eu sei o aperto que a gente passava ali naquela casa. Minha mãe ajudava como podia. Lembro que um dia ela apareceu ali e não tinha nem pó de café para oferecer um cafezinho para ela. E era tanto nervoso que eu passava, tanto, que eu vivia tendo aquelas crises de hipertensão. Não dava para entender por que é que o Moacir tinha mudado tanto. Por que é que estava me tratando tão mal? Eu não tinha feito nada para ele. Repito. Parecia até que ele tinha esquecido que eu estava grávida, porque não tinha o mínimo cuidado, nem de falar comigo, nem de... A impressão que dava, vou dizer de novo, porque era o que eu sentia, era de que ele tinha se arrependido de ter me convidado para morar com ele naquela casa. Sofri muito para dar à luz. E no fim, meu filho acabou nascendo cheio de problema. Não sei se passou da hora de ele nascer, ou se foi uma questão da pressão que vivia subindo, aquelas crises que eu tinha, não sei. Só sei que meu filho nasceu com um monte de problema de saúde. E o pior é que não recebi o apoio do meu marido. Não sei se pelo fato do Miguelzinho ter nascido com tanto problema, mas meu marido meio que o renegou. Isso eu senti assim, mas desde o começo. Depois que recebemos alta e voltamos para casa, as dificuldades aumentaram ainda mais. Sim, porque antes era apenas a gente, eu e ele, né? E agora não. Agora tinha um bebê recém-nascido e que precisava de cuidados especiais. Em vez de tomar juízo e assumir a responsabilidade que lhe cabia, meu marido ficou ainda pior.
foi se tornando mais ausente a cada dia que passava. Só depois eu fui descobrir que nem o aluguel ele andava pagando. Ou seja, estava gastando o salário com outra coisa. Até porque não sobrava nada. Olha, se não fosse a minha mãe, eu sinceramente não sei o que teria sido de nós, porque meu marido parecia não estar nem aí, nem para mim e muito menos ainda para o filho. Um dia, lembro que a mãe foi nos visitar e ficou horrorizada com o que a gente estava passando. A despensa vazia. Nesse dia, ela praticamente me obrigou a voltar para casa com ela. Vai arrumar tuas coisas, Leila. Não vou deixar que você e o meu neto continuem vivendo aqui nessa casa, viu? Esse traste do teu marido não coloca nem comida dentro de casa. Onde já se viu isso? Olha, juro que apesar de tudo, eu não queria voltar para casa da minha mãe. Mas no fim, até pelo bem do meu filho, vi que realmente não tinha outra saída. O pior, que quem saiu mal ao final da história fui eu. Porque ele começou a dizer para todo mundo que eu tinha saído de casa, lhe virado as costas. Tudo de ruim que ele fazia, e até aquilo que ele devia fazer, mas deixava de fazer, ele não comentava, escondia. Só que não pensou duas vezes para me difamar para todo mundo. Lembro que antes de sair de casa, voltar para a casa da minha mãe, com meu filho, eu ainda tentei conversar com ele, porque não queria me separar, até porque eu o amava. Tudo que eu queria era me acertar com ele. Só que ele parecia insatisfeito com aquela vida que a gente levava. No fundo, ele não conseguiu se acostumar, não conseguiu abandonar a vida de solteiro que levava. Simplesmente não teve estrutura para se tornar pai de família. E mesmo depois que eu voltei para a casa da mãe, ele nem se abalou. Pelo contrário, deve ter dado até graças a Deus. Acredite quem quiser. Mas nem o filho ele ia visitar. Pelo menos saber como estava o menino, se estava precisando de alguma coisa, algum remédio. Olha, coitadinho do meu filho. Não bastasse todos os problemas de saúde que ele tinha, acabou sendo rejeitado pelo próprio pai. Graças a Deus que eu pude contar com o apoio da minha mãe. Sem ela, não sei o que teria sido de nós. Era ela que bancava tudo. Até o leite do Miguel, fralda, remédio, tudo. Pelo menos, naturalmente, até eu começar a trabalhar de volta. Olha, eu nunca consegui entender o que houve com o Moacir. Nunca. Como que uma pessoa pode mudar tanto? Parece que o coração dele tinha se tornado de pedra. E assim, de uma hora para outra. Nem pelo filho ele parecia sentir algum afeto. Não dava mínima. Não estava nem aí. Eu ficava me perguntando se era por causa dos problemas de saúde do menino ou se... Olha, só Deus é que sabe o quanto penei, sem nunca ter o apoio dele para nada. Vivia correndo para o hospital por conta dos problemas do moleque. Dependia da boa vontade de vizinhos, de conhecidos. Da minha mãe nem se fala. Só eu sei como é difícil viver assim. E o mais incrível é que nunca perdi a esperança de que um dia o Moacir pudesse tomar juízo, se dar conta, né? Voltar a ser aquele mesmo Moacir de antes. Mesmo que ele não voltasse para mim, que pelo menos desse atenção para o filho. Não fugisse da responsabilidade de pai. Não perdi essa esperança, nem mesmo quando fiquei sabendo que ele já até estava morando com outra mulher. Vai entender o coração de uma pessoa. Sabe quando você percebe que toda aquela imagem que você fazia, daquele que era o amor da tua vida, era completamente falsa, porque ele mudou tanto, mas
Não é assim uma mudança assim que você olha para a pessoa e não reconhece. Agora, vivendo com outra. Para o filho, não dava bola. Para mim, nem se fala. E eu continuava acreditando que mais dia, menos dia, ele pudesse colocar a mão na consciência. Esse milagre, no entanto, apesar de toda a minha esperança, nunca aconteceu. Ele nunca voltou a se aproximar de nós. Para se ter uma ideia, quando o Miguel completou o primeiro aninho, a gente fez um bolinho para comemorar. Fiz questão de avisá-lo, de pedir que ele fosse lá, pelo menos dar os parabéns, o menino, um beijinho nele. Quem disse que ele apareceu? Deus é testemunha do quanto eu chorei nesse dia. Não por mim, mas pelo Miguel, porque o pobrezinho não merecia. E com o passar dos anos, nada se modificou. Para o Moacir, parecia até que a gente não existia. Olha, chegou num ponto que eu até parei de insistir, de acreditar que algum dia as coisas se reverteriam. Eu nunca mais consegui me envolver com outro homem. Sei lá, eu fiquei com tanto medo. Foram anos assim. Primeiro porque nem tinha tempo para pensar em mim. Eu concentrava toda a minha atenção para o meu filho. Até por conta dos problemas de saúde que ele tinha. Uma criança normal já dá trabalho. Imagine no meu caso. Reconheço que deixei de cuidar até da minha aparência. Da minha condição física. Meu pensamento, minha atenção, minha energia era toda por meu filho. Eu tinha ficado tão machucada, tão magoada com o Moacir, que acabei me tornando assim, sabe aquela pessoa descrente? Não acredita em nada? Acho que foi até por isso que acabei me descuidando de mim mesma. Até porque na minha cabeça, achei que iria passar o resto da minha vida sozinha. Minha mãe me chamava atenção. Vivia dizendo que eu devia me cuidar um pouco mais. Dar um pouco mais de atenção à minha saúde e à minha aparência também. Até porque nessa época, eu estava muitos quilos acima do meu peso. Só que eu não estava nem aí. Até que foi mais ou menos nessa época que um rapaz que trabalhava ali perto da escola em que eu comecei a fazer faxina se aproximou de mim, demonstrando interesse. Eu até custei acreditar porque sabia que a minha aparência, ela não... Sabe, eu estava tão relaxada comigo mesmo. Naquelas alturas, o Miguelzinho já tinha completado 7 anos. No começo fiquei assim com o pé atrás. Mas depois comecei a gostar do jeito dele. Até porque Oscar era tão educado e me falava coisas tão bonitas. Repito, eu, às vezes, ficava pensando comigo mesma. Será que ele não tem uma garota mais ajeitada, uma mulher mais, sabe, bonita para falar essas coisas? Desde o começo ele sabia que eu tinha um filho. Mais do que isso, que era mãe solteira, já que o Moacir nunca ligou para a gente. Sabia que o Miguel dependia de cuidados especiais, até porque me viu algumas vezes com ele. E sabe, aos poucos, não sei, ele foi me conquistando, pelo jeito. E eu fui permitindo aquela aproximação. Percebi, pelo menos era a impressão que dava, se bem que às vezes eu lembrava do meu ex-marido e ficava com o pé atrás. Porque ele também parecia sincero. E depois acabou mudando daquele jeito que eu já contei aqui. Mas sabe, o Oscar, ele quando falava alguma coisa para mim, me olhava nos olhos. E quando dizia que estava gostando de mim, eu comecei a acreditar. Até porque, pelo tempo que demorou para eu permitir uma aproximação dele, se estivesse apenas querendo se aproveitar da situação, já teria desistido há muito tempo. Para se ter uma ideia, desde que a gente começou a conversar,
Acho que demorou uns 4 meses para trocarmos o nosso primeiro beijo. E mesmo assim, não foi aquele beijo de novela, não. Uma coisa assim, bem contida, muito respeitosa. Eu já tinha lhe contado toda a minha história. Todo o sofrimento que tinha passado nas mãos do Moacir. E o Oscar foi se aproximando de mim assim, bem devagar, tomando todo o cuidado do mundo para não avançar o sinal. Foi depois disso que eu comecei a ouvir os conselhos da minha mãe. Pelo interesse dele, que ele estava demonstrando por mim, eu passei a cuidar um pouco de mim. Sabe, pelo menos um pouco, a minha aparência. Na verdade, foi também uma coisa que o Oscar falou que me fez baixar a guarda. Ele um dia falou, olhando assim para mim, e falou aquela frase: é uma mulher assim, igualzinha a você, que eu ando procurando a vida toda, sabia? Assim como eu? O que você quer dizer com isso? Que eu estou procurando uma mulher como você, para me casar. Se casar? Ô, Oscar, você não está exagerando, não? Você me conhece tão pouco? Sabe tão pouco de mim? Aí é que você se engana. Por todas as coisas que você já me contou. Por tudo o que eu sei que você já passou, você é uma mulher de fibra. Você é uma mulher que é difícil encontrar. Eu sei disso, porque eu vivi procurando a minha vida toda. Eu sei do que eu estou falando. Olha, eu fiquei tão emocionada quando vi aquilo que queria dizer alguma coisa, não parecer encabulada do jeito que estava, mas não consegui. Olha, foi tão bonito o que ele me falou, e tão repentino, eu não esperava. Mesmo assim, claro que fiquei com medo de me envolver com ele. E no fim, porque no começo parece que tudo é bonito, né? Com o meu ex-marido tinha sido a mesma coisa. Então fiquei com aquele medo enrustido, porque já imaginou passar mais uma decepção? Só que, não sei, aos poucos ele foi me conquistando. Foi mostrando firmeza. Ele falava uma coisa e parece que aquilo se refletia nas atitudes que ele tomava. Eu comecei a confiar. Sem contar que ele também se deu tão bem com o meu filho. É difícil acreditar. Mas todo o carinho e atenção que o Miguel não tinha recebido do pai, em todos aqueles anos, ele recebeu do Oscar, naquele único dia. Isso me comoveu tanto. Mais até do que aquela declaração que ele me fez. Mais do que isso. Isso acabou me fazendo abrir as portas do meu coração. E foi então que eu comecei a deixar o amor entrar. Foi sem dúvida nenhuma a melhor coisa que eu podia ter feito na vida. Hoje, sei que o Oscar foi um presente que a vida mandou. Uma espécie de compensação por todo o sofrimento que passei. Todos aqueles anos de mágoa. Esse homem devolveu com carinho, parceria e paixão toda a indiferença que meu ex-marido me dispensou. Até o papel de pai por meu filho ele passou a fazer. Na verdade, foi isso que mais me tocou. Imagine, se ele demonstrava toda aquela capacidade de amar uma criança que não tinha nada a ver com ele, que nem era seu filho. Imagine então o amor que podia me dar. Tudo isso me fez entrar de cabeça nesse relacionamento. Entrei de corpo e alma nesse amor sem pensar em mais nada. E hoje percebo que foi a melhor coisa que eu podia ter feito na vida. Porque hoje tenho a família que eu tanto sonhei, que eu imaginei lá atrás, que teria com o meu ex-marido. Tinha tudo para dar certo. O problema foi que ele não quis. E com o Oscar, veja, em pouco menos de um ano de relacionamento, ele já me pediu em casamento
e passamos a viver como marido e mulher ali mesmo na casa da minha mãe. Depois fomos agraciados e eu acabei engravidando de novo, dessa vez de uma menina, a quem demos o nome de Janaína. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que ainda seria tão feliz. Nunca desejei mal para o Moacir, por tudo o que ele me fez, por ter tido a coragem de nos virar as costas. Mas parece que, sei lá, a vida acabou cobrando a conta dele. Porque tempos depois, fiquei sabendo que a mulher que ele escolheu para viver com ele depois que se afastou de mim e do nosso filho, vive aprontando com ele. Que ele passa os diabos na mão dela. Repito, nunca desejei o seu mal. Mas quem sabe assim ele aprenda a valorizar as pessoas que o amam, que estão ao seu lado. Enquanto ele seguiu esse caminho de incerteza, de sofrimento, nas mãos dessa mulher, graças a Deus eu tive mais sorte. Fui presenteada com um homem que me ama de verdade, que é meu companheiro para o que deve vier, que cuida de mim, dos nossos filhos, que nunca deixou faltar nada, nem para mim, nem para eles. E que a cada dia, para a glória do Senhor meu Deus, se mostra o homem mais carinhoso e apaixonado da face da terra. E não perca, na próxima quarta-feira, 27 de abril, às 11 horas da manhã, até que um dia, entre uma coisa e outra, ele escreveu aquilo como se fosse uma ameaça. Stephanie, me diga, o que será que aconteceria se o teu noivinho ficasse sabendo que fomos íntimos, que ficamos juntos por quase 4 anos? Como será que ele reagiria? Será que ficaria revoltado? Terminaria o noivado? Ele não falou tudo claramente com todas as letras, só que nem precisava. Sabe, a ameaça ficou clara. E isso me deixou tão assustada, tão apavorada, que pela primeira vez eu respondi uma mensagem dele. Júlio, por favor, pelo amor de Deus, não fale nada para ele. O Marcelo é genioso. Eu tenho medo de que ele não entenda. Olha, parecia até que ele estava esperando pela minha resposta, porque retrucou na mesma hora. Olha só, apareceu a Margarida. Que foi? Bateu o medinho? Meu noivo costumava jogar futebol com os amigos do trabalho todo sábado. Era sagrado. Eu, inclusive, tinha ido uma vez vê-lo jogar, mas isso já fazia tempo. Na verdade, eu não gostava muito de ir, porque, sei lá, era o momento dele com os amigos, eu não queria atrapalhar. Mas a partir de um tempo, ele começou a me chamar para ir com ele. Até porque a maioria dos seus amigos levava a esposa, a namorada, até filhos. E ele queria muito que eu fosse também. Enfim, de tanto ele insistir, acabei indo naquele sábado. Só que, juro que se eu soubesse que iria me deparar com aquela situação, não teria ido jamais. Lembro que chegamos à cancha, ele foi pro vestiário se trocar e eu fiquei ali, esperando. Me sentindo meio deslocada, até porque não conhecia ninguém. Estava ali distraída, pensando, sei lá no quê, quando, de repente, eu ouvi aquela voz e senti aquela mão assim no meu ombro. Stephanie, não acredito. O que você está fazendo aqui? Quando me virei para o lado, quem não acreditou fui eu. Porque era ninguém menos que o Júlio, um ex-namorado que eu havia tido num passado já meio distante. Aliás, uma pessoa que, se eu pudesse, não gostaria de encontrar nunca mais na minha vida. Levei um susto quando olhei para a cara dele, ele ali bem do meu lado, olhando para mim com aquele olhar de surpresa. Meu Deus, como esse mundo é pequeno. Quando que eu poderia imaginar que fosse encontrar o Júlio justamente naquela cancha onde o meu noivo costumava jogar com os amigos?
O fato é que o Júlio, ele fazia parte de um passado que eu queria muito apagar da minha vida. Tínhamos sido vizinhos. Mais do que isso, tínhamos sido namorados. Eu gostava dele. E por sua culpa, aprontei um monte. Naquela época eu tinha 16 anos. Quando a gente começou a se envolver, e o nosso relacionamento durou cerca de 4 anos. Eu só fazia loucuras naquela época. Saía e voltava à tarde da noite. Isso quando voltava. Em casa, ninguém podia comigo. Normalmente estava com ele. Olha só para você ter uma ideia. Na época em que namoramos, até drogas eu usei. Bebida nem se fala. Foi um período muito conturbado, um período que, repito, se pudesse, eu apagaria. Meu noivo, por exemplo, nem sonho imaginava que eu tinha sido uma menina perdida, completamente inconsequente, antes da gente se conhecer. Deus me livre se ele descobrisse o que eu tinha aprontado, que eu tinha usado drogas, bebia. Foi uma época louca, em que eu só fiz burrada. Até hoje não sei como não acabei engravidando. Ou como não aconteceu coisa ainda pior, porque não tinha nada na cabeça. Para me livrar daquela vida, meus pais chegaram a se mudar de bairro. Só para se ter uma ideia. A tentativa era me afastar do Júlio, porque nessas alturas todo mundo já sabia, meu pai, minha mãe, que o verdadeiro mentor daquela vida complicada que eu levava era ele. E depois, por conta da minha dependência, chegaram a me internar numa clínica de reabilitação. Não foi uma época fácil, mas não foi mesmo. Mas com o tempo e o apoio que recebi de todo mundo, digamos que consegui dar a volta por cima. Só que, repito, não foi fácil. A verdade é que se alguém me conhecesse hoje, jamais poderia imaginar o estilo de vida que eu levava. Eu era uma pessoa completamente diferente, mas em tudo. O Marcelo, por exemplo, nem sonho, sabe, pensaria que eu levava aquela vida, que eu tinha sido drogada. Eu tinha até medo da sua reação, caso um dia viesse a saber, porque, para ele, eu sempre fui aquela garota certinha, comportada, menina de família, como se fala. Tenho certeza de que seria a maior decepção da vida dele se ele descobrisse o que eu já tinha aprontado. Por isso eu fiquei num estado de nervos tão grande quando me deparei com o Júlio ali diante de mim. Eu fui pega de um jeito assim, que fiquei olhando para a cara dele sem saber o que falar.